Muito boa tarde a todos. Está meio fraquinho, não? Mas funciona, né? Tá? Ok, muito bom. Eu vou rapidinho apresentar a programação. Estamos um pouco atrasados por problemas técnicos, né? E depois apresentar o professor Sérgio. Depois vai ter uma pequena ponte do último evento do Roberto Lambas. Esse evento vai ser uma inserção minha sobre simulações computacionais. Depois eu vou dar a palavra para o professor Sérgio, né? Então, quer sentar? O que é EDOS? Eu acho que a maioria já conhece bem isso. Vou passar por isso rapidinho, né? Em princípio, eficiência energética para o desenvolvimento urbano sustentável. O objetivo principal é melhorar a eficiência energética no programa MEC-MV Faixa 1 ou o futuro programa, né? Sempre pensando também em garantir o mínimo de conforto necessário, né? Não pode separar um do outro. Nós temos uma abordagem em 3 eixos. O primeiro é a integração de critérios de eficiência energética nas diretrizes do fomento de programas federais de habitação social. Segundo eixo, métodos, processos e instrumentos novos ou adaptados para o planejamento, implementação e monitoramento de programas federais de habitação social. Eixo 3 é o fortalecimento da base de conhecimento e disponibilização de informações que estamos fazendo com esse evento, por exemplo. Tá? O ciclo de diálogos, já passamos por 2 eventos. O primeiro evento é o professor Leonardo, sobre políticas de eficiência energética e outras abordagens nesse âmbito. A palestra passada era sobre o Roberto Lambas, também abordando esses assuntos no macro e micro. Estamos tendo agora a palestra sobre o ciclo de vida, então estamos do macro chegando ao médio para o mais detalhado possível, né? Já a próxima vez, e provavelmente dia 14 de agosto, é um evento de custos na construção civil, né? Porque não adianta falar sobre soluções maravilhosas, mas a gente não consegue financiar isso, né? Segundo evento do segundo semestre vai ser um evento sobre operação e manutenção de edifícios, uma introdução muito, muito importante também. Me imagino que você vai falar sobre isso também, assunto também. E o último evento previsto, por enquanto, para esse segundo semestre é um evento sobre gestão de inovação e melhoria contínua na construção civil, que é um assunto muito, muito importante e que até vamos já contar com a participação como palestrante da Salete, que está trabalhando nessa área há 20 anos, né? No mínimo. Esse é um imenso prazer apresentar o professor Sérgio. Estamos nos reencontrando hoje pela primeira vez em 20 anos, né? E nós trabalhamos juntos. O professor Sérgio era ainda professor do Cefet Rio de Janeiro. E nós ganhamos financiamento do CAPES-DAD para fazer 2 projetos de pesquisa. Um projeto era sobre telhados verdes, né? Acho que foi o primeiro projeto no Brasil, né? Telhado verde naquela época. Estamos falando de 1999, né? Muito tempo atrás. Epa! É. E o segundo também era na área de eficiência energética, nesse caso, na indústria de cerâmica vermelha, né? Sobre tijolos de alta porosidade. Visitamos também umas fábricas na Alemanha, etc., né? Fizemos algumas publicações, houve troca também de estudantes, né? Estagiários que foram para a Alemanha, etc., né? Foi muito legal. E eu acho que a gente ficou tão inspirado que resolveu fazer o doutorado lá com o Roberto Lambas, exatamente sobre isso que ele vai falar agora, sobre o ciclo de vida energético em edificações. Fez pós-doutorado em Lisboa e Málaga também, né? E agora virou professor titular, agora já anos atrás, na Federal do Paraná, em Curitiba, né? Então, imenso prazer. E estou muito curioso, porque ele elaborou muito trabalho na área que a gente começou há anos atrás, que ele, né, se concentrou nisso enquanto eu fiz outras coisas. Vai ser muito interessante para mim também. Então, isso, em princípio, eu concordo.
né? Fatores de análise de ciclo de vida, extração da matéria-prima, produção de materiais de construção, transporte dos materiais, preparação do terreno, construção do edifício, consumo de energia durante a vida útil. É um assunto que eu vou abordar um pouco com as simulações computacionais agora. Impacto da localização, retrofit cíclico, demolição do edifício e reciclagem de resíduos e escombros. É muita coisa, né? A gente só pensa na construção. Hoje a gente precisa tantas unidades habitacionais daqui a um ano, né? Mas é muito mais do que isso. Começa realmente com a extração do material, da matéria-prima e vai até a demolição. Então, agora dá permisso para fazer uma pequena ponte, né? Porque o Roberto Lantas não tinha tempo para falar sobre isso no último diálogo, mas eu acho muito importante isso, porque é uma ferramenta muito poderosa para falar sobre eficiência energética e para falar sobre conforto. Então, o que são as áreas de simulação? Podemos simular muitos aspectos, né, de um edifício. Primeiro, desempenho térmico, né? Temperatura interna, temperatura da superfície, etc. Os correntes, né, o vento, fluid dynamics, significa tudo que tem a ver com ventilação natural. E se você tem prédios muito altos, é importante também fazer isso nas fachadas, na parte interna, porque você tem muita movimentação do ar e você precisa saber o que está acontecendo, né? Outro é luz artificial, né, que é relativamente simples, e luz natural, que já complica muito mais. Parte acústica, que não necessariamente tem uma influência na eficiência energética, mas uma influência muito grande no desempenho do edifício. No consumo de energia, né? Porque aqui o desempenho térmico não é o mesmo, né? A gente vai ver que tem uma diferença nisso. E tudo isso, em princípio, é um projeto modelo virtual. Essa é a grande vantagem com essas simulações computacionais, que você não precisa construir o prédio para saber como vai funcionar. Consegue, de fato, já analisar isso e uma série enorme, inúmeras possibilidades, opções, antes de ser construído. Então, antes de cometer um erro, você já pode resolver o problema. Estamos falando de muito complexos ou prédios simples. Então, o objetivo da abordagem de simulações é minimizar o consumo de energia, maximizar o conforto e o desempenho, né? Através de implementação no terreno, a orientação, zoneamento, relação opaca e transparente e aberto, parte da fachada que é aberta, parte da fachada fechada, o valor de paredes opacas, valor U, transmissão e refletividade de janelas. São muitos critérios que você tem que inserir. Você precisa fazer uma descrição da física dos materiais muito detalhada para que possa funcionar. Geralmente você trabalha com a banca de dados e insere com isso com mais facilidade. Muito importante também toda essa parte da proteção solar, piso solar vertical, horizontal, persianas, etc. Tudo isso você já pode simular. Vai funcionar? Vai dar a sombra que eu preciso? Porque o problema do sol, por exemplo, é o problema, é a realidade, né? Ele nunca está na mesma posição, né? Nasce com uma orientação, uma elevação e muda a posição durante todo o dia e cada santo dia é diferente. Então, por isso, muitas vezes, os sistemas de sombreamento fixos não funcionam muito bem, se não forem bem simulados com antecedência. Agora, muito importante, a gente vai ver isso também no exemplo, são os equipamentos técnicos, ar-condicionados, sistemas de aquecimento, resfriamento, etc. Tudo isso ser simulado. A integração de energias alternativas, como os sistemas de aquecimento solar e fotovoltaica, junto com as necessidades mesmo do próprio projeto. Alguns parâmetros de conforto são temperaturas, e não é só a temperatura da superfície, por exemplo, super importante. Você pode ter uma temperatura do ar, digamos, 25 graus, que ainda é aceitável, mas a parede pega muito sol, é uma parede de concreto, esquenta demais, chega a 40 graus, então você vai sentir muito desconforto. O mesmo acontece com uma parede muito fria. Né? Então, não é só a temperatura do ar. E você tem esses parâmetros fora, pode calcular médias diárias,
mensais ou anuais. Então, você tem, em princípio, uma ferramenta muito poderosa para analisar períodos longos ou períodos curtos. Velocidade e direção do ar. Né? Falando muito sobre ventilação natural, um assunto bem complicado, né? Porque na teoria, algumas flechas azuis nas plantas é muito fácil, mas depois para deixar funcionar já é outro assunto, já é muito mais complicado. Luminosidade, iluminância, o problema de ofuscamento, pode resolver isso antes de criar o problema com uma construção de fachada, um desenho de fachada que não seja ideal. E que é muito importante também, você consegue hoje calcular a autonomia de iluminação natural. Tanto por dia, você já não precisa mais de iluminação natural. Com isso, você reduz a necessidade de iluminação artificial e pode fazer um cálculo econômico. Né? Para que servem essas simulações, então? A base de cálculo para, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa. Né? E você quer, nós temos hoje financiamentos internacionais para esse tipo de projeto, mas então tem que calcular, de fato, com essas medidas vocês vão baixar tanto as emissões de gases de efeito estufa, né, através da matriz energética de cada local. Relação custo-benefício, retorno de investimento, modelos de financiamento, tudo isso usa como base essas simulações. Melhorias no desempenho, escritores, escolas, etc. Falamos sobre isso durante o primeiro diálogo, né, sobre nossas escolas, com uma temperatura agradável, com boa iluminação natural, as crianças vão render muito melhor. E as exigências para certificações, como o LEED, o Procel também exige isso, a norma de desempenho dá essa possibilidade também. Né? Então, é uma ferramenta hoje muito importante, infelizmente muito complexa. Que são os desafios? É um problema de os dados, se os dados não sejam bons, que vocês como input, o resultado também vai ser ruim. Né? Então, isso é muito importante, a qualidade dos dados iniciais. E ali você vê muitos erros. Nós temos um test reference here. Então, nós temos o clima, a descrição do clima. São 8.760 horas por ano. Ciclos. Então, o cálculo é cada hora. Temperatura externa muda, tem nuvens, não tem nuvens, a posição do Sol muda. Todas essas influências, os ventos mudam. Então, isso é uma média geralmente de 30 anos. O problema é que não reflete as variações de ano por ano. No ano passado, por exemplo, na Alemanha, tivemos um verão extremamente, na Europa, né? Extremamente quente, atípico. Esse maio era muito abaixo da temperatura normal. Isso tudo não é refletido lá. Então, se você acha agora os resultados são os corretos para todos os anos, obviamente não. Tem uma variação. Não reflete o microclima local. Né? Se você está no Rio, na Praça Mauá, centro da cidade, 40 graus. Você vai para o Jardim Botânico do Rio, vai ter provavelmente 30 graus menos. Né? Então, você tem uma situação que também tem uma influência muito grande, tem que saber isso. Num dos meus projetos, colocamos uma estação meteorológica no local da construção, já com bastante antecipação. Tivemos dados de 2 anos antes de fazer a simulação. O comportamento dos usuários. Incógnita, né? Nós temos o mesmo edifício, mas você pode ter um consumo muito alto de energia, ou pouco consumo de energia, dependendo do comportamento. A física da umidade reais também é um desafio, né? Você tem uma transmissão, transferência de calor nas superfícies, dependendo da umidade do material, e isso ainda não está muito bem, digamos, inserido nas simulações. O resultado é o consumo final não correspondente necessariamente aos resultados das simulações. Então, muitas vezes é preciso fazer uma calibragem de simulação para entender posteriormente melhor o preço. Agora vamos fazer como um projeto internacional, vamos fazer uma viagem.
Vamos para Tunis. A Tunísia, capital, foi um projeto em 2010. Isso foi o projeto original. Pediram, então, uma melhoria na eficiência energética e na sustentabilidade em geral. Né? Então, você começa a criar o modelo, nesse caso, o Design Builder, que usa, né, hoje, quase um padrão, né? Para os profissionais, um software não muito barato, mas muito eficiente. Então, você começa a montar uma maquete completa do edifício. Tem que fazer uma descrição de cada material, janelas, portas, paredes, etc., com a orientação adequada, né? E cria uma linha de base. Aqui para todo o prédio, isso agora é o layout dos sistemas de resfriamento com design capacity certo, baseado no modelo típico sendo construído lá na Tunísia. E a gente já dá para ver uma melhor solução, já estamos reduzindo bastante o tamanho do sistema, através de melhorias, né, como isolamento térmico, etc. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de um simulation run. Então, uma simulação, é o número 40, é o melhor, para uma fachada sul, metro quadrado resfriamento, né, carga térmica em princípio. O padrão são 131 kWh por metro quadrado por ano, e você consegue baixar isso para 35. A iluminação você também consegue reduzir através de uma tecnologia mais eficiente e principalmente através de uma iluminação natural, melhorada, optimizada. O equipamento, no princípio, não tem muito potencial porque você assume que você vai usar um equipamento eficiente. Então, você já tem aqui uma melhoria de 67 metros quadrados. Né? Então, isso testando, né? Isso são, no total, provavelmente 50 simulações. Uma simulação dessa demora, num prédio complexo como esse, em torno de 2 dias. Só para dar uma ideia. Por isso, normalmente, você começa a fazer simulações com um modelo simples, apenas uma sala, e testa variadas fachadas, né, para melhorar, para aproximar, para reduzir esse número de simulações, porque leva muito tempo. E aqui agora a comparação com o manual para o prédio. Nós temos a linha base, resfriamento, ventilador e sistema de bombas. Então, aqui já é ver todo o sistema, não apenas a carga térmica, não, como funciona todo o sistema, com o chiller, né, um coeficiente de performance aqui, ventiladores e sistemas de bomba de água fria. E dá para ver as reduções, 30%, 50%, 44%. Agora vamos para um chiller melhor, com coeficiente de performance de 3. E reduzimos em 64%. Então, novamente, não mexemos nem com a fachada nem nada, simplesmente com o equipamento a ser instalado. Né? Nós podemos melhorar tanto a carga térmica através das fachadas, dos vidros, sistemas de sombreamento, como podemos melhorar o sistema de resfriamento. E tudo isso, no final das contas, tem custo. Vamos ver 3 cenários de custos de energia. O cenário 1 é Tunísia, o preço lá são em centavos do euro por quilowatt-hora. Aqui a média na França. Isso ainda do projeto, né, de 2010, Dinamarca, e hoje o preço. Eu não entendi o slide anterior. X. Tá bom? Então, nós temos 3 cenários de custos de energia. Né? Vamos ver novamente o melhor resultado. E agora queremos saber quanto é o período de retorno. Né? Investimos no sombreamento automatizado, tem esse custo agora por sala, né? É um custo relativamente alto, mas isso aqui nós temos custo em porcentagem da construção, é alto, quase 10%, mas é a economia de energia, né? E aqui nós temos o retorno, o período de retorno, né? Com energia barata, são quase 3 anos, e com uma energia cara, um pouco mais de 1 ano.
a primeira simulação, estamos chegando agora aos custos, né? Isso vai ser importante no próximo diálogo também, né? E isso é importante para ter uma base para financiamento. Você consegue ou não convencer o cliente que vai apostar nessas melhorias? Se ele tem um retorno dentro de um ano, eu diria que é um investimento muito bom, certo? Depois de um ano você lucra com essas melhorias. E vai ser melhor ainda, considerando ganho de produtividade de 5%. Sabemos, por exemplo, que através da iluminação natural, você consegue, tem pesquisa sobre isso em escolas nos Estados Unidos, e você consegue uma melhoria de até 15% no desempenho dos alunos. 15%. Agora estamos calculando com apenas 5% de melhoria, e temos uma economia, né, calculando os salários de 2 funcionários no escritório lá. Então, o período de retorno, que era em 2 anos, quase 3 anos, cai para 7 meses. E isso agora estamos com um cálculo mais completo, né? É isso que interessa, porque o consumo de energia, sim, a economia muitas vezes não é tão boa, não é? O custo que você consegue reduzir não é o impacto mais importante. O impacto mais importante é através do conforto, através do aumento da eficiência do desempenho. Então, para 3 meses, é um investimento bom? Você faria? Acho que todo mundo, né? Retorno de investimento em 3 meses. Então, que começou assim, virou um projeto sustentável. Não? Tem muitos outros aspectos aqui, com claraboias, com trombe-vol, com sistemas solares, etc. Mas isso agora é a mudança, né? Através de um projeto de sustentabilidade, de simulações computacionais. Tá? Agora vamos para o Lindsay, para Tibete. Um estudo de viabilidade para GIC, GTC naquela época e governo da China. Então, isso está no Himalaia. E aqui eu mencionei isso, a dificuldade da topografia. Tem solução para isso também. Isso é uma foto 360 graus. E aqui dá para ver exatamente o horizonte. Então, você, através dessa fotografia e um programa, um aplicativo, você consegue inserir esses dados na simulação. Então, a simulação já não vai calcular mais o Sol aqui, porque já sabe que tem uma montanha na frente. Ou nesse caso aqui, como um prédio está sendo construído, aqui também vai ter sombreamento por esse lado. Então, isso já também consegue ser resolvido. Nesse caso aqui, temos o padrão China 2004, novo conceito. Então, em princípio, um isolamento térmico de apenas 4 centímetros, né, em cima de uma parede concreta. Um trombe-vol, nesse caso aqui, vidro duplo em vez de vidro simples, uma esquadria de madeira em vez de metal simples e sem ar-condicionado, sem energia. Vamos tentar um prédio com alta qualidade, sem uma fonte de energia externa. E aqui nós temos agora, antes vimos resultados anuais, agora estamos vendo resultados de um dia específico. Né? Nós temos aqui a temperatura externa, é um dia de verão, começa com 16 graus, vai até 29 graus. Nós temos aqui a temperatura interna do ar, e nós temos a temperatura da fachada, né? Essa aqui interna. Então, isso é a temperatura que você sente, essa sensação térmica da radiação. Isso é um novo conceito, e dá para ver que, através do sistema de isolamento térmico, trombe-vol, etc., nós conseguimos uma temperatura absolutamente equilibrada, tanto na superfície fachada interna, como na temperatura do ar. E aqui agora, durante o inverno, temperatura mínima de menos 16 graus, chega a quase 3, 4 graus negativos. E nós temos aqui uma temperatura, mesmo com o sistema de aquecimento, que poucas horas estão em cima dos 20 graus. O resto, o pessoal está com casaco, e de fato eles trabalham dessa forma, né? Então sentem frios. E aqui nós temos um novo conceito e a temperatura equilibrada, né, novamente, durante todo o dia. Né?
com um sistema muito simples, um pouco de isolamento térmico, um trombevol. Agora vamos voltar para o Brasil. Outro exemplo de simulação, isso foi para um projeto do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, e a situação de uma escola pública, e já dá para ver, né? Nós temos aqui as janelas em azul. Por que fizeram isso? Alguém tem uma ideia? O problema é que a orientação das fachadas leste-oeste, o que acontece numa fachada leste? Tem incidência do sol direto. Isso. Né? Você tem o sol batendo direto na parte da manhã e na parte da tarde. Isso, obviamente, em nós é um problema. É uma energia, uma radiação solar muito forte. E, por isso, tem muito desconforto, problema de ofuscamento, etc. Então, através de simulações e, obviamente, uma construção de assombramento, você consegue otimizar uma solução para isso, sem demolir a escola, construir outra escola. E chega a esse resultado aqui. Né? Melhorando também o microclima, abrindo, né? Falamos sobre isso, impermeabilização do solo, que é um grande problema, que esquenta muito o microclima, etc. Então, através desse assombramento, você consegue uma boa iluminação natural internamente, tem uma vista para fora, e tem, no total, um sistema muito melhor, muito melhor do edifício. Sim. Naquele slide anterior, as cores é a cor que está pintada na parede ou é uma simulação de tonalidade? Esse aqui. Isso. Essa cor azul ou verde, ela está simulando a temperatura? Não. Ou é a cor? Não, nesse caso, existe isso também, né? Tá certo. Hoje, em princípio, usar essas simulações também, você trabalha com cores para mostrar, como tem uma legenda ao lado da temperatura, cada cor tem uma temperatura aqui, e a questão é lux, né? Iluminação. E o importante aqui é ter uma iluminação equilibrada, que você não tem muita variação, né? E digamos, o mínimo aqui, nós temos aqui 750, que já é bom. Quantos precisamos numa sala de aula? 500, né? Quanto tem lá fora, meio-dia? 120 mil. Né? Então, nós precisamos filtrar 120 mil para 500, digamos até 2 mil, máximo 2 mil, porque com a luz vem também calor. Então, você quer limitar isso. Mas isso é o grande desafio quando você trabalha com iluminação natural. Você quer a luz, mas você não quer o calor. Né? Tem várias soluções, né, com vidros que filtram isso também, mas também tem preço. Né? Então, isso é uma solução econômica. É. Vamos agora para a Escola Mínima Zero Energia Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para um carioca, né? É um projeto que para 1.200 alunos em Jacarepaguá. Já dá para ver uma topografia não muito fácil, né? Muito declinado, são mais ou menos 11 mil metros quadrados construídos, com muitos aspectos de sustentabilidade, melhoramento do microclima, ventilação natural, iluminação, assombramento inteligente, massa térmica reduzida, albedo otimizado. Nesse caso, massa térmica reduzida foi um excelente steel framing, né? Que é bastante interessante também. Inclusive telhados verdes, né? Luz artificial com sensores de controle. Então, uma série de dispositivos sendo usados aqui, o conceito também, né? E já mostra, ventilação natural só funciona, ventilação cruzada, você não pode só abrir um lado, vai funcionar. Então, juntar isso numa escola não é fácil, que é o grande problema de ventilação natural numa escola. Quem conhece o CIESP do Niemeyer, no Rio de Janeiro? É a parte acústica. Né? Uma turma está fazendo uma prova e outra turma está cantando. Tem que organizar isso. Por isso tem essas cachoeiras aqui integradas na fachada para produzir um ruído básico, né? uma máscara de ruído,
para evitar assim essa sensibilidade, né, nos ouvidos dos alunos. O grande desafio, de fato, era um desenvolvimento de uma fachada fachada norte, que parte azul direto, que nós queremos também uma iluminação dos dois lados, né? Então, nós queremos bloquear a radiação direta, mas deixar suficiente luz difusa para evitar a iluminação artificial. E no norte, no sul, é o contrário, né? Você também tem, às vezes, durante o ano, um pouco de radiação solar direta, né? Tem um pouco no inverno. No verão, vai no outro lado, né? Esse famoso gráfico, né? Então, e novamente, que foi usado foi esse sistema de simulação aqui numa vista panorâmica e numa emblemática no dia 21 de junho, porque lá a posição do Sol é bem baixa, né? E pega direto a faixa norte, né? Lá normalmente você tem problemas com radiação solar direta entrando, criando ofuscamento, todos esses problemas. E com essas simulações você consegue otimizar isso, né? E aqui o outro extremo é o 21 de dezembro, meio-dia, né? Que é quando a luz é mais forte. E dá para ver aqui uma distribuição da luz natural difusa muito boa, né? Não tem extremos. Isso chega a uma autonomia de iluminação natural de 86%, né, das 8 da manhã às 18 da tarde, com melhor resultado acadêmico, etc. Com 95% solo permeável, inclusive nossos telhados verdes e tudo, você gratuita, quase 800 kWh por metro quadrado, né, que é muito bom isso, né? Isso reduz muito o calor e facilita também o uso da ventilação natural, porque adianta a ventilação natural se o ar quente não funciona, né? E com isso você chega a uma escola mínima energia e com um pouco de energia que você precisa adicionalmente, você coloca algumas placas fotovoltaicas e chega a uma escola zero energia, né? Então, esse é o conceito. Isso, de fato, é um projeto modelo no local já, estando isso, sendo usado como escola. Aqui dá para ver esses sistemas de sombreamento que foram feitos sob medida a partir desses desenvolvimentos, né, pela Hunter Douglas. Dá para ver que é uma iluminação bastante equilibrada. Aqui o sol está batendo direto, mas aqui dentro está tranquilo, né? Isso foi o resultado também, ganhou alguns prêmios por causa disso, né? Então as simulações também ajudaram nisso. Bom, e com isso eu passo a palavra ao professor Sérgio. Muito obrigado.